Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 3 de junho de 2024. Direto do plenário está no ar. Vinheta de abertura. As palavras que completam plenário vão surgindo em letras brancas num fundo laranja. Direto E do hoje tem plenário, sessão TSE. extraordinária para a solenidade de Leite. posse dos novos Ele é presidente, negro, ministra tem um Carmen cabelo Lúcia curto, e liso, vice-presidente da está Corte, de terno ministro preto, blusa Nunes branca, Marques. A ministra, que foi a primeira gravata mulher a azul presidir escuro. o TSE, isso em 2012, Ele usa volta uma a aliança comandar na a mão Justiça esquerda. Eleitoral, faltando pouco mais de 4 Há meses um para as computador na eleições frente dele de cor municipais. preta. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a especialista em Direito Eleitoral, Lília Fernandes. Muito obrigado pela presença, doutora Lília. Eu que agradeço, Paulo. Eu queria começar essa nossa conversa aqui, enquanto não começa a cerimônia lá no TSE, falando de mais mulheres na política, né? Como a gente incentiva essa participação de mais mulheres na política e como a gente diminui as fraudes em relação às mulheres, né? A gente vê muito laranja, muita candidata laranja ainda hoje. Como é que a gente enfrenta esses dois desafios? O que a ministra Carmen Lúcia vai imprimir nesse novo mandato dela à frente do tribunal, doutora? Perfeito. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e ressaltar Lília que, como Fernandes, você bem falou, especialista é em a segunda direito vez eleitoral. que a ministra Carmen Lúcia está Ela presidindo o tem a pele Tribunal clara, Superior o Eleitoral. cabelo ondulado, E temos com também as no pontas TSE loiras, duas ministras substitutas, que são a parte de ministra cima Edilene castanha. Lobo e a ministra Vera Lúcia. Ela está de Então, batom ressaltar essa participação, vinho lembrando para marrom, ainda que em 2018 está com tivemos óculos de um armação TSE sob a azul presidência da escura. ministra Rosa Weber. Então, esse olhar feminino aí Ela está com uma sobre a blusa de democracia oncinha branca e brasileira preta e num tema tão importante que é a e um igualdade de colar no gênero. pescoço. Então, Paulo, a gente tem hoje um arcabouço normativo, tanto na Constituição Federal, quanto no âmbito da legislação, das resoluções, da jurisprudência do TSE, que respaldam essa política afirmativa, né, de fomento da participação feminina. Então, na Constituição Federal, a gente tem o artigo 5º, inciso 1º, que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Infelizmente, isso não se reflete ainda na política, né? Então, nós temos no âmbito da legislação o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, que é a chamada Lei das Eleições, que prevê a cota de 30% de candidatas do sexo feminino. A gente fala de cada gênero, mas obviamente que é uma política para fomentar o aumento da participação feminina, né? E o que acontece hoje é que, apesar dessa previsão, nós não temos reserva de vaga no legislativo. Não existe uma reserva de vaga. E nós temos algumas barreiras muito relevantes dentro das próprias estruturas intrapartidárias. Isso porque, dos 29 partidos registrados no TSE hoje, apenas 5 deles são liderados por mulheres nos seus diretórios nacionais. Então, existem barreiras muito grandes a serem vencidas dentro das estruturas partidárias, que são ainda redutos essencialmente masculinos, né? Então, falando da cota de gênero, o que acontece hoje é que muitos partidos, eles realmente lançam nomes de candidatas mulheres para cumprir formalmente essa obrigação, essa política, mas, na prática, essas mulheres não fazem atos de campanha, não recebem recursos financeiros para poderem fazer as suas campanhas eleitorais, não é? Tem muitas vezes votação zerada ou uma votação mínima, e na própria prestação de contas de campanha, você vê que elas nem movimentaram recursos financeiros que mostrem que ela efetivamente realizou uma campanha eleitoral, né? Então, como é que a Justiça Eleitoral vem combatendo essa desigualdade de gênero? A partir dessa norma da Lei 9.504, existem alguns mecanismos de controle. O primeiro deles é no processo de registro de candidatura. Então, o juiz eleitoral de primeira instância, nós estamos falando de eleições municipais. Aliás, ressaltando que são mais de 5.500 municípios que disputaram os cargos de prefeito e vereador. Então, vejamos um número dessas eleições. É uma eleição enorme, né? É uma eleição, somos a 4ª maior democracia do planeta, né? E no caso das eleições municipais, há uma estimativa aí de mais de 600 mil registros de candidatura no país. Então, em cada processo de registro, naquelas eleições proporcionais, que nós, quando falamos em cota de gênero, estamos falando de eleições para o cargo de vereador, né?
no cargo de prefeito não existe essa terminologia. Então, em cada processo de registro de candidatura, o juiz eleitoral, lá na primeira instância, na zona eleitoral, vai verificar se o partido cumpriu formalmente os 30%, certo? Então, a campanha vai se desenvolver e pode acontecer isso que nós estamos falando, a campanha fictícia, a campanha das candidatas laranja, né? Uma campanha fraudulenta, e existe um mecanismo recente para combater essas fraudes, aprovado recentemente agora no TSE, a súmula 73, não é isso? Exatamente. Só explicasse também para a gente, na prática, como é que essa súmula vai tentar evitar, combater essas fraudes. Perfeito. Então, foi se formando uma jurisprudência, porque a súmula 73 nada mais é do que uma consolidação já de vários julgados que foram sendo reiteradamente proferidos pela Justiça Eleitoral e pelo TSE. Então, existem duas ações, a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo, que são ações propostas pelo Ministério Público, pelos partidos e candidatos, para apuração das fraudes às cotas de gênero. Então, o que ocorre é que, quando comprovada a fraude, não é? E o que seria a fraude? Justamente isso que nós falamos, a candidata não praticou atos de campanha. Tem candidatas, Paulo, que elas são lançadas e elas fazem, às vezes, campanha para o marido, ou para o filho, ou para algum parente, mas não fazem nem campanha para si próprias, né? Algumas, inclusive, terminam zeradas, né? Não tem nenhum voto. Votação zerada, que é o que vem dizer a súmula 73. A súmula 73, ela vem dar segurança jurídica para todos os juízes do país, para eles terem parâmetros objetivos para considerar o que é uma fraude de gênero, né, a cota de gênero na prática, que é justamente a votação zerada, a prestação de contas de campanha sem movimentação financeira, né, e a falta de atos efetivos de campanha eleitoral, né? Muitas vezes, inclusive, a candidata, ela se lança como candidata e ela depois tem uma desistência da candidatura. Existem grandes discussões sobre essa questão da desistência, porque a desistência, a princípio, é um ato legítimo. Quer dizer, eu posso me lançar hoje candidata e depois, por circunstâncias pessoais, eu desisti. Mas em alguns cenários, né, algumas circunstâncias, o juiz vai perceber que aquela desistência foi parte dessa arquitetura voltada para essa candidatura fictícia. Parte da fraude, então. Parte da fraude. E o que acontece hoje para combater essa fraude de forma efetiva, né? Quando comprovada a fraude num processo judicial, que é ou uma investigação judicial ou uma ação de impugnação de mandato eletivo, né, comprovada a fraude, é cassada toda a chapa proporcional. Então, todos os candidatos que foram eleitos naquela chapa, vamos colocar números redondos aqui, foram 10 candidatos daquele partido, né? 3 mulheres e 7 homens. Comprovada a fraude, todos os vereadores eleitos seriam anulados, os votos deles, né? Teriam a votação anulada e eles perdem o mandato. Então, é uma consequência muito grave, né? Que justamente está sendo implementada por decisões reiteradas da Justiça Eleitoral para combater, para desestimular as candidaturas laranja. É também o Tribunal Superior Eleitoral endurecendo esse jogo, não é isso? A fraude, os ministros têm falado nas últimas sessões que as eleições municipais são marcadas por mais fraudes que as eleições gerais, e há uma tentativa também de endurecer esse jogo, de combater as fraudes. Com certeza. Tanto é que existem muitas críticas. Por exemplo, existe até um julgado que está em andamento no TSE, em que, cassada toda uma chapa, por exemplo, mas foi eleita uma mulher. Mesmo naquela chapa que cometeu a fraude, conseguiu eleger uma mulher. E aí tem toda essa discussão se não seria falar uma expressão coloquial, um tiro no pé, né? Você caça toda a chapa e acaba caçando uma mulher eleita. Então, esse julgado eleição de Grangeiro, se eu não me engano, no Ceará de 2020, exatamente. Não é isso? Então, existem discussões sérias e tem outras críticas que se fazem, por exemplo, quando é cassada toda uma chapa de um partido e aí só 2 partidos participaram daquela eleição. Então, a Câmara Municipal fica composta de um único partido. Então, muitas pessoas criticam como forma de fomentar essa discussão, mas o fato é que, se o TSE não endurecer as sanções, a gente nunca vai combater esse déficit democrático da participação feminina. Nós precisamos do olhar feminino na política, né?
E esses são dois desafios importantíssimos, né, que a gente começou, então, incentivar o aumento do número de mulheres na política e diminuir as fraudes envolvendo mulheres na política. A ministra Carmen Lúcia assume novamente a presidência do TSE com outros grandes desafios. Um deles, combate às fake news, e o outro, essa regulamentação que é recente da inteligência artificial nas eleições. Eu queria começar por essa segunda. Doutora Lília, como é que a Justiça Eleitoral vai atuar com essas fraudes no que se refere à inteligência artificial, a deepfake, a essa fraude enorme que a gente vê hoje na internet? Bom, em primeiro lugar, destacar que essa seria uma grande diferença que a ministra Carmen, né, ela vai ter que lidar no cenário de 2012 para agora. A gente tem que lembrar que em 2012, que também foram anos de eleições municipais, mas ali vigoravam os meios mais tradicionais de campanha, rádio, televisão, panfletos, revistas, né, publicações impressas. Agora não, agora realmente a grande vedete, o grande meio de divulgação de ideias políticas é a internet. E com ela, Paulo, vieram o lado bom, que foi o barateamento das campanhas, né? O aumento da liberdade de expressão, né? Existe uma expressão que a gente usa que é o aumento do mercado de ideias no cenário de campanhas eleitorais. Porém, a gente tem esse grande desafio. O primeiro deles, eu acho que são dois assuntos muito interligados. É a desinformação e o discurso de ódio, potencializados pelo uso da inteligência artificial. Então, a gente tem hoje várias resoluções que já foram aprovadas e elas já foram atualizadas, né, pelo TSE. Uma delas que trata de propaganda eleitoral e foi inserido nessa resolução de propaganda, né, a questão do uso da inteligência artificial, que pode ser legítimo, como, por exemplo, você produzir uma peça publicitária com um determinado candidato e, por exemplo, inserir ali um avatar que vai fazer a tradução em libras. Isso seria um uso benéfico e correto da inteligência artificial. Ou então, colocação de um filtro. E temos a deepfake, que realmente está terminantemente proibida pela resolução, que ela consiste numa manipulação de imagem, de sons, né, de falas. O exemplo mais recente que nós temos no cenário brasileiro foi a imagem que utilizaram da jornalista Renata Vasconcelos, que é uma jornalista muito respeitada. Apresenta o Jornal Nacional? Exatamente. E aí foi utilizado a voz dela falando o resultado suposto resultado de uma pesquisa eleitoral em que determinado candidato, né, estaria liderando na pesquisa e o outro estaria em segundo lugar. Então, essa deepfake, esse uso desvirtuado da inteligência artificial, ele circula com uma velocidade muito grande, né, nas redes sociais, no WhatsApp. Eu queria até lembrar que em 2012, até mesmo o WhatsApp não era muito utilizado. O WhatsApp chegou no Brasil em 2009. É verdade. Né? São 12 anos de diferença, mas parece uma era, né, de diferença. Exatamente. Então, hoje, a velocidade... Qual que é a preocupação da Justiça Eleitoral? A velocidade de propagação dessas notícias é muito grande. Né? Então, tem um potencial muito grande de corromper o discurso, esse mercado de ideias que nós estamos falando, de falsear a realidade. E isso atinge diretamente a consciência do eleitor. O eleitor tem o direito de informação, mas a correta informação. Agora, também para combater isso, o TSE vai ser mais duro também, como já a súmula, né, para combater as fraudes em relação à cota de gênero, para combater essas deepfakes, esses problemas, esses crimes virtuais, o tribunal também vai ser mais duro? Com certeza. Eu queria trazer aqui a memória o primeiro caso de cassação que a gente teve por divulgação de informação falsa foi de um deputado estadual eleito no Paraná, nas eleições de 2018. E ele teria, não vou falar em nomes aqui, tá? Vamos falar né, a hipótese jurídica, e ele produziu uma live no dia das eleições em que ele falaria que as urnas estavam sendo fraudadas. Então, isso produziu um descrédito, né, no sistema eletrônico de votação brasileiro.
E essa live foi divulgada no dia das eleições, depois houve uma ação eleitoral e foi considerado isso como uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder econômico. E esse deputado foi cassado. Que é uma fake news clássica, né? O que a gente vê aqui nos últimos anos no Brasil, dizer que a urna eletrônica não funciona, que ela pode ser fraudada, tudo isso foi comprovado que não é verdade, a urna é muitíssimo confiável e é uma fake news que tem sido divulgada há muito tempo, mas há provas claríssimas de que a urna é confiável. Exatamente. A gente sempre defende o seguinte, né? Muitas pessoas defendem, às vezes, o voto impresso, sem lembrar que, na época do voto impresso, existiam o problema do coronelismo, das pressões que o eleitor sofria para que votar em determinado candidato, ou que o patrão dele mandou, o empregador, ou os próprios coronéis. Então, a urna eletrônica, ela é utilizada no Brasil desde 1996, justamente para diminuir a intervenção humana, tanto na votação quanto na apuração dos votos, como para aumentar a confiabilidade do processo eleitoral e garantir o sigilo do voto, né? Que é o mais importante para que o eleitor não sofra uma pressão externa e possa manifestar livremente a sua vontade, né? Então, o TSE vai ser muito duro e lembrando que nós temos a primeira resolução, né, que foi editada agora para essas eleições, tratando da inteligência artificial, da proibição das deepfakes, e temos esse novo dispositivo também inserido na resolução de propaganda, também proibindo essa divulgação massiva de informações falsas. Inclusive, Paulo, são tantos os mecanismos, né, os especialistas de direito eleitoral precisam estar sempre atentos, porque isso pode ser encarado do ponto de vista administrativo. Eu trouxe aqui até uma resolução impressionante, que nessa resolução 23.714, né, no caso de divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, a Justiça Eleitoral poderá determinar que as plataformas retirem esse conteúdo sob pena de 100 a 150 mil reais por hora de descumprimento. Ou seja, uma vez notificada a plataforma de que aquele conteúdo viola a legislação eleitoral, que é um conteúdo falso ou descontextualizado, a plataforma vai ser notificada e pode ter a multa de 100 a 150 mil reais por hora. Que é uma multa muito mais alta do que a gente vinha acompanhando até então, não é isso? Exatamente. Então, essas são medidas que, às vezes, sofrem algumas críticas, né? Sob o prisma da liberdade de expressão, falam que está cerceando o debate político, mas, na verdade, elas visam a resguardar outros valores que são muito caros ao processo eleitoral, né? Que é a transparência, é o debate honesto, pautado na realidade, porque a gente tem que pensar o seguinte: é possível que um candidato faça crítica ao seu adversário, indique os pontos fracos dele, não é? Isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo, as críticas ácidas que a gente chama, né? Mas o uso de manipulação, a gente teve agora nas eleições da Argentina, só para trazer um outro exemplo. São ótimos exemplos. Pois é, porque aí as pessoas conseguem entender melhor, porque o que afinal seria o uso legítimo e ilegítimo, né, da inteligência artificial. A gente teve agora nas eleições do Javier Milei, em que o adversário dele foi divulgado como se ele fosse usuário de cocaína, eu acho, de drogas, né? Então, eles produziram um vídeo em que ele estaria usando drogas e foi um vídeo manipulado. Quer dizer, eles criaram uma realidade que jamais aconteceu. Já no uso da inteligência artificial legítima, aquela fala realmente foi produzida, aquela imagem aconteceu, aquele fato aconteceu, mas você só vai dar um tratamento naquela imagem, né? Mas sem alterar, sem distorcer a realidade dos fatos que aconteceram. Doutora Lília, a gente já falou aqui sobre incentivar a participação de mulheres, diminuir as fraudes, falou agora sobre combate às fake news e o uso correto ali da inteligência artificial nas eleições. Daqui a pouquinho a gente aguarda aqui, porque é a posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do TSE. E antes disso, né, a gente vai ver aqui uma reportagem que a gente preparou
que mostra um pouco da trajetória da ministra Carmen Lúcia. A reportagem é da Daniela Ramalho. Vamos ver. Imagens de Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia foi eleita para exercer o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral pela segunda vez. Ela vai ficar no cargo durante o biênio 2024-2026. O vice-presidente será o ministro Cássio Nunes Marques. Carmen Lúcia Antunes Rocha nasceu em 19 de abril de 1954 em Montes Claros, Minas Gerais. Tomou posse no Supremo Tribunal Federal em 2006. Chegou ao Tribunal Superior Eleitoral em 2008 como ministra substituta. 4 anos depois, assumiu a presidência do TSE pela primeira vez. Ela foi a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral. Em 2012, conduziu as eleições municipais diante das primeiras aplicações da Lei da Ficha Limpa. Em 2020, retornou ao TSE como ministra substituta e, em 2022, tomou posse como titular. Agora, a ministra Carmen Lúcia vai conduzir as eleições municipais de 2024, diante de uma realidade cheia de desafios digitais, como a inteligência artificial. Inclusive, foi relatora das resoluções da votação, entre elas a de propaganda eleitoral, que trata sobre o uso de inteligência artificial nas campanhas. Carmen Lúcia será a primeira mulher a assumir a presidência do TSE por 2 vezes em 92 anos de existência da Justiça Eleitoral. Você viu aí a trajetória da ministra Carmen Lúcia, que será empossada logo mais no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No cargo de vice-presidente, vai tomar posse o ministro Nunes Marques, natural de Teresina, no Piauí. O ministro Nunes Marques é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, e doutor e pós-doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Nunes Marques atuou como advogado e foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí entre os anos de 2008 e 2011. Também foi desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Nunes Marques foi empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal em 2020. Em 2021, assumiu a cadeira de ministro substituto no Tribunal Regional Eleitoral e, em 2023, tomou posse como integrante efetivo do colegiado. Bom, e a gente vê agora aqui no nosso telão as estatísticas da participação feminina na política brasileira. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e trazem um recorte das eleições de 2016 até 2022. Aqui, agora sim, obrigado. Bom, a gente tem aqui, doutora Lília, eu queria até o seu comentário. Visão geral, então nós temos, as mulheres são 52% do eleitorado brasileiro. Quando a gente vai no número de candidatas, isso cai para 33%, 1/3. E a hora que a gente vê efetivamente quem foi eleito, só 15% são mulheres. A gente vê aqui uma escada, né, uma desigualdade muito grande. Muito grande. Bom, primeiramente os números falam por si, né? Existe uma eloquência. As mulheres são a maior parte do eleitorado brasileiro. Porém, quando a gente passa para filiadas a partidos, já cai um pouco. É uma estatística que não veio aí, mas eu colhi hoje. Seria em segundo lugar aqui. Segundo lugar. Então, somos 52% do eleitorado, porém, quando passamos para filiações partidárias, cai um pouco para 46%, né? E o número de candidatas, 33%, você vê que é muito próximo daquele mínimo obrigatório. Que é de 30%. Que é de 30%, que a lei das eleições prevê, né? E por quê? Então, onde é que está o déficit aí que esses 33% não se refletem no número de eleitos, né? Como a gente estava falando aqui, além de sermos menos filiadas aos partidos, nós também não temos respaldo dentro das estruturas intrapartidárias, né? E aí eu queria trazer, Paulo, um papel importantíssimo da Justiça Eleitoral, inclusive na função consultiva, né? Porque a Justiça Eleitoral brasileira, ela tem 3 papéis fundamentais. Ela atua como judiciário, julgando os processos de registro, julgando processos, investigações, processos de corrupção eleitoral, né? E ela atua no âmbito administrativo,
né? E ela atua no processo também regulamentar, né? Dentro da função administrativa dela, da Justiça Eleitoral, ela responde algumas consultas. Nós tivemos uma consulta respondida no TSE, salvo engano, 2020, não vou me lembrar um ano agora, da relatoria da ministra Rosa. Nessa consulta formulada por uma senadora, ela gostaria de saber se esses 30% de reserva de candidaturas nas eleições poderiam também ser respeitados dentro das eleições intrapartidárias, ou seja, para as eleições dos diretórios nacionais, regionais e municipais, né? Com o objetivo de aumentar a participação feminina já dentro do partido. Porque o que vai acontecer? Se a mulher não tem uma liderança dentro do partido, não vai ser naquele breve período de campanha eleitoral que ela vai se tornar conhecida do eleitorado, que ela vai conseguir o respaldo partidário. Ela já tem que ter uma atuação prévia, tanto no âmbito social quanto no âmbito intrapartidário. E aí a resposta a essa consulta foi positiva, né? O Tribunal Superior Eleitoral respondeu no sentido de que sim, de que os partidos políticos devem também observar 30% de candidaturas nas suas eleições internas. Porém, com detalhe, não foi em caráter obrigatório. Essa consulta ela foi respondida de forma positiva, mas como uma indicação, uma orientação, sendo que caberia ao Congresso Nacional editar, assim como ele fez com a Lei das Eleições, que prevê a reserva de cota de gênero, né, nas eleições proporcionais, o próprio Congresso Nacional também deveria editar uma norma obrigando que os partidos observem essa cota de candidaturas dentro das suas estruturas, mas isso ainda não acontece. Bom, a gente tem eleições daqui a pouco mais de 4 meses, né? E existe a esperança de aumentar aquele número ali, né, de eleitas. Aqui a gente tem mais um dado que a gente separou. A gente tem aqui a evolução ao longo dos anos, de 2016 até 2022. Em relação aqui à participação Candidatas. feminina e Feminino, masculino. candidatos. Feminino em vermelho, masculino em Praticamente cinza. estável, né? Deixa eu interromper aqui, doutora Lília, porque já há movimentação lá no Tribunal Superior Eleitoral. Todas e todos que Até lá, acompanham a partir esta de agora. sessão solene pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. Solicitamos aos presentes a gentileza de manterem seus celulares em modo silencioso. Informamos que após o término desta sessão solene, o deslocamento para os cumprimentos ocorrerá, em primeiro lugar, com a condução dos integrantes da mesa e do cancelo, juntamente com os familiares. Logo após, o acesso será liberado aos demais convidados. Dando início à solenidade, adentra o plenário Sua Excelência o senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes, acompanhado das seguintes autoridades. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco. Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira. Sua Excelência, a Senhora Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Carmen Lúcia, eminente em Poçanga. Sua Excelência, o senhor Ministro Nunes Marques, eminente em Poçando. Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral Eleitoral, Ministro Raul Araújo. Sua Excelência, a senhora Ministra Isabel Galotti. Sua Excelência, o senhor Ministro Floriano de Azevedo Marques. Sua Excelência, o senhor Ministro André Ramos Tavares. Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gonet. Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti.
Vamos sentar. Tem a palavra Sua Excelência, senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene destinada às posses de Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia, no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e de Sua Excelência, o senhor ministro Cássio Nunes Marques, no cargo de vice-presidente desta Corte. Convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos a execução do hino nacional, que será realizada pela Banda dos Fuzileiros Navais, regida pelo suboficial músico André Luiz de Araújo. Todos se levantam. Todos os convidados estão de pé. Há por todos os lados trabalhadores com câmeras. As mulheres estão vestidas formalmente, os homens estão de terno. Os ministros todos estão de toga preta. Há uma banda tocando o hino nacional. Ao centro de todos, Alexandre de Moraes. A banda está de terno preto com detalhes em dourado, além de um boné de cor preta. Acima de Alexandre de Moraes, a imagem de Jesus crucificado. Todos se organizam novamente, sentando. O presidente que está se despedindo, geralmente não vai discursar nessa cerimônia, mas não posso deixar de expressar aqui minha grande honra e alegria em transmitir o cargo à ministra Carmen Lúcia. Essa grande mulher mineira, ou das Gerais, como gosta sempre de Alexandre dizer, de Moraes está nascida em sentado Montes numa Claros, poltrona de cor preta. porém criada em Espinosa, Ministro Alexandre de que é Moraes, fonte de presidente do admiração, TSE. não só dos seus 6 irmãos e familiares, dos seus sobrinhos, motivo eterno de orgulho de sua saudosa mãe, Dona Solenidade Nésia, de seu posse de saudoso pai, presidente seu e formal, vice-presidente do mas também TSE. motivo de orgulho, de admiração de todos nós da área jurídica e toda a sociedade brasileira. Essa notável professora, reconhecida nacional e internacionalmente como uma das mais respeitadas publicistas brasileiras, é a única mulher da história do Brasil a ser presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e agora, pela segunda vez, do Tribunal Superior Eleitoral, após o biênio de 2012 e 2013. Histórica defensora do Estado Democrático de Direito, histórica defensora contra a discriminação, com competência, determinação, muita garra e força, sempre liderou, não só no Supremo Tribunal Federal, mas aqui tive a honra de tê-la como minha vice-presidente, liderou a luta contra o preconceito, qualquer forma de discriminação, foi e continuará sendo a grande propulsora da efetividade, da igualdade e de participação das mulheres na política e na luta contra a fraude à cota de gênero. É magistrada exemplar, mas, acima de tudo, a ministra Carmen Lúcia é uma grande amiga, que honra o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral
e com sabedoria, firmeza, sensibilidade, garantirá em 2024 eleições livres, seguras e transparentes, fortalecendo cada vez mais a nossa sólida democracia. Convido Sua Excelência, senhora ministra Carmen Lúcia, a acompanhar-me até a tribuna para prestar o compromisso regimental. Carmen Lúcia se levanta junto de Alexandre de Moraes. Eles se abraçam com um sorriso no rosto. Ao fundo, a bandeira do Brasil. Eles se dirigem ao púlpito, cada um em um púlpito diferente. Convido o senhor diretor-geral. Perdão. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleita, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Rogério Galouro, a proceder à leitura do termo de posse. Aos 3 dias do mês de junho do ano de 2024, em sessão solene do Tribunal, tomou posse no cargo Rogério de presidente Galouro, diretor-geral da excelentíssima Secretaria senhora do ministra TSE. Carmen Ele é Lúcia pardo, está de toga Antunes preta, Rocha, com um detalhe eleita em branco 7 de maio de do lado 2024 direito, pelos membros deste tribunal, do lado nos direito da termos toga. do disposto do Ele parágrafo está de único terno do preto, artigo blusa 119 da Constituição de Federal. cor azul Sua clara, Excelência gravata declarou de aceitar cor o cargo azul, para o qual foi eleita quadriculada e com prestou o detalhes em compromisso branco. de bem Ele e está com fielmente óculos de armação cumprir os preta, respectivos retangular. deveres e Seu cabelo atribuições. é curto O e presente termo castanho. vai assinado pelo presidente e pela empossada. Alexandre de Moraes assina um papel que está à sua frente. Agora, a ministra Carmen Lúcia também vai assinar o mesmo papel com uma caneta de cor preta. Ela é destra. Sua caneta não funciona, Alexandre de Moraes entrega uma caneta a ela, também de cor preta. Carmen Lúcia é pele Declaro clara, empossada no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, liso, Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia, a quem levemente parabenizo e ondulado, passo a grisalho. presidência dessa sessão solene. Eles se abraçam. Na condição de presidente empossada do Tribunal Superior Eleitoral, Ela está de eu toga convido Sua preta, Excelência, o ministro Nunes blusa Marques, branca. a deslocar-se até esta tribuna para prestar o compromisso regimental. Nunes Marques se levanta de sua poltrona e vai em direção ao púlpito do lado de Carmen Lúcia. Ele está de toga preta, com detalhe em vermelho, terno preto, blusa branca e gravata de cor Declaro vinho. aceitar o cargo de vice-presidente Ele é do negro, Tribunal tem o cabelo Superior curto, Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo de cor bem e castanha. fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Rogério Galouro, a proceder à leitura do termo de posse. Aos 3 dias do mês de junho do ano de 2024, em sessão solene do Tribunal, tomou posse no cargo de vice-presidente o excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques, eleito em 7 de Rogério maio de Galouro, diretor-geral da 2024 Secretaria do pelos TSE. membros deste tribunal, nos termos do disposto do parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal. Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo vai assinado pela presidente e pelo empossado. Ela assina um papel que está à sua frente, apoiado no púlpito. O púlpito é de cor marrom, de madeira. Uma mulher retira o papel e coloca do púlpito ao lado. E agora Nunes Marques assina o papel.
Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o senhor ministro Nunes Marques. Eles se encaminham para as poltronas que estão à sua frente. Carmen Lúcia abraça o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos se sentam em poltronas avermelhadas, menos, agora, a presidente do TSE, Carmen Lúcia. Agora ela está no centro. Para o pronunciamento em nome deste tribunal, dando sequência a esta sessão, eu concedo a palavra a Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Raul Araújo. Está com a palavra. Raul Araújo se dirige ao púlpito. Ele está de toga preta, terno preto, fechado, blusa branca e uma gravata de cor preta com detalhes em cinza. Ele tem a pele clara, o cabelo grisalho, está de óculos de armação de cor preta. Boa noite, excelentíssima senhora presidente do Tribunal Superior grisalho Eleitoral, para loiro. ministra Carmen Lúcia. Raul Araújo, Corregedor-Geral Eleitoral. República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Seu terno, na verdade, é de cor cinza. Além de sua gravata, que é de cor branca e preta. Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, na pessoa de quem cumprimento os membros do Poder Judiciário. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os parlamentares presentes, especialmente os senadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, em sua pessoa, todos os deputados federais presentes. Sua Excelência, o senhor vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, meu vizinho agora na bancada. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, em sua pessoa e do ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, cumprimento todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que prestigiam a solenidade. Sua Excelência, a senhora ministra Isabel Galotti. Sua Excelência, o senhor ministro Floriano de Azevedo Marques. Sua Excelência, o senhor ministro André Ramos Tavares. Suas Excelências, as senhoras e os senhores, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura e, em sua pessoa, os queridos colegas do Superior Tribunal de Justiça, também presentes. Presidente em exercício do Superior Tribunal Militar, meu conterrâneo José Coelho Ferreira. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Procurador-Geral da República e Procurador-Geral Eleitoral, doutor Paulo Godet, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público. Ministro em exercício da Casa Civil, Miriam Belchior, e ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, suas pessoas, todos os ministros de Estado aqui presentes. Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, e assim também os ministros da Corte presentes. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Roberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento as advogadas e os advogados. Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, em sua pessoa, todos os governadores presentes. Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, com Corregedor Nacional de Justiça, meu colega ministro Luiz Felipe Salomão. Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados, dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Presidentes de associações de classe da magistratura e institutos.
eminentes autoridades religiosas, militares e civis, senhoras e senhores familiares e amigos dos impostandos, senhoras e senhores. Como periodicamente acontece, hoje o Tribunal Superior Eleitoral realiza sessão de seu plenário de portas abertas ao povo e perante as mais elevadas autoridades constituídas e altas personalidades aqui reunidas para renovar solenemente seu inabalável compromisso próprio com a temporariedade das investiduras dos governantes, uma das mais importantes balizas democráticas. A escolha de novos dirigentes em períodos ou termos pré-determinados constitui uma das principais formas de exercício do laborioso, incessante e necessário aprimoramento do projeto de construção democrática. Trata-se de projeto permanente e incansável, pois é preciso sempre lembrar: o poder, em qualquer de suas manifestações nos campos do universo social, onde atue, seja na ordem política, econômica, cultural, militar, religiosa ou jurídica, ou noutra que se queira considerar, é espontaneamente tangido por uma lei natural concentradora, a qual desafia meios e formas de permanente e devotada contenção e controle. Continuidade e perpetuação de direções administrativas em nada contribuem para o fortalecimento democrático. Com ordinária e periódica transição de sua presidência, portanto, a Corte Superior Eleitoral revigora a trajetória já quase secular da Justiça Eleitoral em sua consolidação como instituição essencial ao país. E nesse momento de particular inquietação ainda presente em nosso cenário político, ascende à presidência um dos quadros mais qualificados e admirados do Judiciário Nacional. Jurista de reconhecidos méritos, julgadora talentosa e de inegável compromisso com o trabalho, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Encerrado mais um exitoso ciclo de condução do processo eleitoral por esta Corte, sob a competente, firme e agregadora direção do ministro Alexandre de Moraes, meu estimado amigo, com inúmeras realizações administrativas e paradigmáticas decisões jurisdicionais, às quais todos rendemos nossas homenagens, voltamos agora às atenções para as etapas prospectivas da Justiça Eleitoral neste ano de eleições municipais e seus desafios. A chegada da nova presidente traz aceno tranquilizador. A mineira de Montes Claros é magistrada reconhecida e acatada em todo o país, pois tem destacada atuação no Supremo Tribunal Federal desde 1º de junho de 2006 e notável produção acadêmica, como especialista em Direito da Empresa, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, sendo ainda, desde 1983, professora titular de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e coordenadora do Núcleo de Direito Constitucional. É celebrada autora de diversos livros jurídicos nas áreas de direito administrativo e constitucional. Antes de ingressar na magistratura, foi procuradora do Estado de Minas Gerais, de carreira, de 1983 a 2006, onde exerceu o cargo de Procuradora-Geral do Estado, de 2001 a 2002. Carmen Lúcia cultiva a discrição dos sábios, a sobriedade da gente humilde, forte e pelejadora, e a determinação de quem sabe aonde quer chegar.
conhece e assume sua responsabilidade como a mulher de maior prestígio na vida pública brasileira da atualidade. Como mineira da gema, é um dom, uma certa magia que nos alerta. E possui a estranha mania de ter fé na vida, como diria seu conterrâneo e venerado poeta Milton Nascimento. Alerta para nossos deveres mais relevantes, como o de assegurar meios para ampliação da participação feminina na política, na administração pública e em núcleos decisivos em geral. Está em sua segunda investidura como ministra do TSE e assume pela segunda vez a presidência desta corte. Na primeira vez foi a primeira mulher a assumir a presidência e agora repete o feito. Certamente não virá apenas repetir o já elogiável sucesso de sua anterior passagem de 18 de abril de 2012 a 19 de novembro de 2013. É que retorna ainda mais habilitada para a função, pois no interregno entre o primeiro e este segundo mandato na Corte Superior Eleitoral, foi vice-presidente em 2014 e presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de 12 de setembro de 2016 a 13 de setembro de 2018, quando, por pelo menos 5 ocasiões, respondeu também pela presidência da República. Está, assim, a ministra Carmen Lúcia ainda mais capacitada e experiente, não apenas como administradora e julgadora, mas também como possível articuladora de um fundamental diálogo político pacificador, aguardado e até ansiado pela maioria da população. A nova direção da Corte terá como vice-presidente o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal desde 5 de novembro de 2020, e integrante efetivo do TSE desde 25 de maio de 2023. Na Corte Suprema, logo conquistou o respeito e consideração de toda a comunidade jurídica, graças à sólida formação intelectual, a seus densos conhecimentos jurídicos e afável temperamento. Como julgador, notabiliza-se desde 12 de maio de 2011, quando ingressou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por sua perspicácia, serenidade e prolação de decisões bem fundamentadas, reverentes aos preceitos constitucionais e legais, com observância de cuidadoso exame de cada caso e de refinada técnica jurídica. Formará o ministro Nunes Marques, por certo, com a presidente Carmen Lúcia, uma parceria harmônica e eficiente em prol dos serviços e interesses do Judiciário Eleitoral. A despedida do ministro Alexandre de Moraes enseja o ingresso na composição efetiva deste colegiado do ministro André Luiz de Almeida Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ali ingresso em 16 de dezembro de 2021. E assim como a ministra Carmen Lúcia, oriunda da advocacia pública, pois foi advogado da União entre 2000 e 2021, quando exerceu os cargos de advogado-geral da União e de ministro da Justiça e Segurança Pública. A investidura do ministro André Mendonça trará a esta Corte suas relevantes contribuições científicas, culturais e espirituais, pois, além de sua excelente formação jurídica e significativa produção acadêmica, é formado em teologia e foi pastor junto à Igreja Presbiteriana do Brasil. Como se percebe, estará o Tribunal Superior Eleitoral, agora sob a segura presidência da ministra Carmen Lúcia, em plenas condições de prosseguir em sua ingente tarefa de aperfeiçoamento da democracia constitucional, atendendo às melhores expectativas da sociedade brasileira.
a liderança da ministra Carmen Lúcia, unindo e embalando o compromisso democrático deste Tribunal Superior e de todos os juízes e juízas e servidores da Justiça Eleitoral, propiciará o enfrentamento e a superação habilidosa de todos os desafios que surgirem no horizonte das eleições municipais de 2024. Concluo, eminente ministra Carmen Lúcia, digna presidente, invocando as palavras do insuperável Guimarães Rosa, outro conterrâneo de Vossa Excelência, as quais reputo valiosas e oportunas no início desta jornada que iremos empreender. O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Conte conosco, ministra Carmen Lúcia. Confiamos neste sucesso. Muito obrigado. Agradeço ao ministro corregedor, ministro Raul Araújo, pelas palavras, pelo pronunciamento, e convido o doutor Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Bonet, a fazer o seu pronunciamento. Tem a palavra. Está de toga preta, rajeita blusa branca e gravata de couro. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, em nome, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, em nome de vossas excelências, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, cada um tem a sua hora e a sua vez. Disse, com graça, esse autor que já foi referido agora há pouco pelo ministro Raul Araújo, o também como a ministra Carmen Lúcia, mineiro e universal Guimarães Rosa, no conto em torno do momento da história de cada um em que nos é cobrada a valentia de nos opormos ao que é mal e de fazer valer o que é de direito. Aquela hora em que descobrimos, como de novo diz o autor, que val do mundo é a coragem. Para os mais briosos, o destino multiplica esses instantes. É o seu caso, ministra Carmen Lúcia, que tem novamente a sua hora e vez de presidir o Tribunal Superior Eleitoral e de conduzir as concorridas eleições deste ano. Na primeira vez da sua hora eleitoral, em 2012, Vossa Excelência impôs, também em eleições municipais, a lei da ficha limpa, passo dado para a desconstrução de um sistema que se viciara pela imoralidade no trato com a coisa pública de tantos que se apresentavam ao crédito público. No ano seguinte, 2013, instituiu o processo judicial eletrônico, hoje imprescindível para a gestão da justiça. Invariavelmente atenta aos necessitados, criou o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral, voltado a permitir o mais amplo acesso das pessoas com deficiência aos serviços eleitorais. Deu conta ainda de perto de 6 mil processos, resolvendo questões que até hoje permanecem atuais, como a de definir se manifestação em rede social, na época tratava-se do Twitter, constitui propaganda eleitoral. Já se disse que ninguém se perde no caminho da volta. Vossa Excelência mostrou a verdade do aforismo no seu atual período de retorno a esta casa. A todos já tornou evidente que os valores da moralidade, da igualdade,
da integração social, da eficiência, continuam a ter em Vossa Excelência esteio e realização. Na sua volta à presidência da Corte, estamos todos seguros de que a causa do bem continuará a ter o refletido e enérgico empenho de que a democracia necessita para triunfar. Neste seu atual período no TSE, Vossa Excelência já teve o ensejo de tornar inequívoca a firme disposição de confrontar os abusos de toda sorte que ameaçam as altas expectativas de correção do processo de escolha dos representantes populares. Vossa Excelência mostrou, por exemplo, nos seus votos de rigorosa resposta às fraudes a cotas femininas no campo eleitoral. A realidade revela quão múltiplas são as aflições da mulher, no esforço por desentravar a sua participação na vida política, tantas vezes resistida pelas forças apegadas ao passado androcêntrico. Em contraposição a isso, os registros jurisprudenciais da Casa guardam e oferecem para o futuro o seu olhar de mulher consciente, firme e audaz, refletido nos votos candentes de indignação contra as práticas discriminatórias. Sabemos também que uma democracia robusta depende de cidadãos informados e engajados. A Justiça Eleitoral tem papel determinante nesse aspecto. A visão ampla de Vossa Excelência e o compromisso com a educação geram a certeza de que cada vez mais a população estará aproximada do processo eleitoral e nele confiante. Da mesma forma, o seu conhecido e constante desvelo pela verdade e o seu cuidado porque a verdade não se degenere em deturpação hostil à democracia e ao fair play nos inspiram a expectativa de que, sob a supervisão da Justiça Eleitoral que Vossa Excelência preside, a formação da vontade do eleitor não será corrompida por qualquer que seja o meio. Tudo prenuncia que a presidência do TSE por Vossa Excelência, por seu nome e por quem é Vossa Excelência, haverá de garantir que a vontade do povo será livre de distorções, que o princípio constitucional da pluralidade estará assegurado, que haveremos de continuar a ter processos eleitorais transparentes e imparciais. Não faltam para a cidadania motivos de regozijo nesta cerimônia de posse. Posso afiançar a Vossa Excelência que o Ministério Público Eleitoral não faltará, com todas as suas forças, para o êxito pleno da sua missão. Vejo que Vossa Excelência é afortunada também por ter como vice-presidente o eminente ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques encanta a todos com o seu dom suave de ouvir e ponderar, pelo seu respeito à divergência, como também pela firmeza e solidez dos seus pronunciamentos e pela reverência ao princípio do colegiado. A sua postura propícia à conciliação, a incansável disposição para o diálogo, a sua visão clara e equilibrada e o seu compromisso com a justiça e a democracia, além da sua deferência às competências dos poderes políticos, certamente que contribuirão para o fortalecimento das instituições democráticas do Brasil neste período ao lado de Vossa Excelência. Ao ministro Alexandre de Moraes, que se despede, eu reitero as palavras de louvor que tive a oportunidade de oficialmente proferir na última sessão deste tribunal. A Vossa Excelência, o reconhecimento, não só meu, como de todo o Ministério Público e certamente de toda a cidadania pela sua presidência da Casa. Enfim, o momento é de júbilo pela convicção de que o Tribunal Superior Eleitoral continuará em mãos competentes e dedicadas. Resta-nos desejar a melhor sorte a Vossas Excelências. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do Procurador-Geral Eleitoral e Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, e convido para o pronunciamento em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, o seu eminente presidente, Dr. Beto Simonetti, a quem passo a palavra. Ele se encaminha para o púlpito. Muito boa noite a todos os senhores, a todas as senhoras. Cumprimento inicialmente a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Cumprimento o presidente da República Federativa do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimento todos os integrantes do Poder Executivo Nacional, cumprimento o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimento todos os ministros do Supremo Tribunal aqui presentes e também os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, cumprimento as senadoras e os senadores brasileiros. Da mesma forma, cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira. Em sua pessoa, cumprimento as deputadas e os deputados federais do Brasil, Procurador-Geral da República e Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gonet, meus respeitos e os cumprimentos da advocacia, cumprimento todos os integrantes do Ministério Público Brasileiro, o Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Raul Araújo, o ministro Alexandre de Moraes, cumprimento a ministra Isabel Galotti, o ministro Floriano de Azevedo Marques e o ministro André Ramos Tavares. Cumprimento especialmente a advocacia brasileira nas pessoas das presidentes de seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente Daniela Borges, presidente Cláudia Prudêncio, presidente Marilena Winter e o presidente Jean Cleuter, todos aqui presentes, prestigiando esta sessão. Cumprimento os servidores da Justiça Eleitoral brasileira e também a imprensa nacional que aqui cobre esta solenidade. Senhoras e senhores, eu trago a esta cerimônia o cumprimento da advocacia brasileira ao Tribunal Superior Eleitoral. O início de um novo biênio no TSE é sempre um momento importante para a continuidade e defesa de nossa democracia. Confiamos na ministra Carmen Lúcia, que agora assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, para conduzir as eleições deste ano e enfrentar os desafios que virão. Oriunda da advocacia, a ministra Carmen Lúcia prestou diversas contribuições para o fortalecimento da profissão, tendo sido sensível às causas da classe, às quais dispensou prestígio e atenção desde o primeiro dia de investidura no cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. Destaco aqui sua participação na Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo trabalho ainda hoje pauta nossa atuação junto aos três poderes. Nós nos orgulhamos, ministra, sobretudo pela sua liderança em prol da igualdade de gênero e no combate a todas as formas de violência, seja física, psicológica ou política contra as mulheres. Afinal, essa é uma pauta apoiada com vigor pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos empenhados, neste momento, inclusive, na elaboração de um protocolo de enfrentamento à violência contra as mulheres advogadas, por meio de um grupo de trabalho que opera sobre sua inspiração, ministra Carmen Lúcia. É uma honra ser presidente da OAB Nacional nessa ocasião em que a Justiça, a advocacia, renova seu compromisso com a defesa da Justiça Eleitoral e de um pleito limpo e justo, de acordo com a Constituição e as leis. Continuaremos parceiros do Tribunal Superior Eleitoral nas iniciativas de defesa da democracia, como as campanhas para a disseminação de informações corretas sobre a eleição. Estaremos lado a lado com o TSE no combate às tentativas de desacreditar o sistema eleitoral com base em dados falsos e teorias conspiratórias sem fundamento na realidade. Desejamos também muito sucesso ao ministro Cássio Nunes Marques, que assume a vice-presidência do tribunal. Ele, assim como a ministra Carmen, ocupou cargos de relevância dentro da estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Sua última passagem pela OAB foi como conselheiro federal
antes de ocupar por mais de 10 anos uma das vagas do 5º Constitucional destinadas à advocacia no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Saiba, ministro Cássio, que somos todos gratos pelo tratamento dileto que sempre reservou à advocacia. Ministra Carmen e ministro Cássio, para alcançar o êxito na empreitada hoje iniciada, há uma fórmula, proposta por Juscelino Kubitschek há quase 70 anos. Na noite de 27 de janeiro de 1956, quando recebi o diploma de presidente da República no Tribunal Superior Eleitoral. Disse Juscelino, o segredo do equilíbrio e do prestígio desse tribunal, a que a civilização brasileira deve mais um grande serviço, reside em duas virtudes fundamentais, a prudência e a altivez, que caracterizam os magistrados brasileiros. São vossas excelências prudentes, cautelosos e invariavelmente atentos na defesa da justiça e do direito. Tenho a certeza de que vossas excelências ministros têm a prudência e a altivez imprescindíveis à função. Gostaria também, nesta ocasião, de saudar o ministro Alexandre de Moraes, que encerra uma desafiadora presidência no Tribunal Superior Eleitoral, tendo presidido o tribunal com dedicação e zelo em um dos períodos mais críticos da política nacional. Cumprimento ainda os demais ministros que compuseram a casa durante esse biênio. Os desafios que se impuseram à Justiça Eleitoral foram diversos e muitos deles inéditos. E a ordem é testemunha de que a contribuição de cada ministra e de cada ministro foi crucial para o resguardo do Estado Democrático de Direito. Presto ainda um justo reconhecimento ao trabalho dos servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral em todo o país. Sem as senhoras e sem os senhores, não teríamos um sistema seguro e moderno. Não teríamos votação e não teríamos democracia assegurada. Quero fazer uma menção especial a este momento simbólico da história, em que o Tribunal Superior Eleitoral conta com duas mulheres negras, as ministras Edilene Lobo e ministra Vera Lúcia, que juntamente com André Ramos Tavares e Floriano Peixoto de Azevedo ocupam as vagas destinadas à classe dos juristas e muito orgulham a advocacia brasileira. Da mesma forma, a ministra Isabel Galotti, exemplo de firmeza e competência, tem contribuído grandemente para o avanço da justiça eleitoral. Nesse propósito, também contamos com a rica colaboração do ministro Raul Araújo, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, e ministro André Mendonça, que, à semelhança de seus colegas, estão à altura dos desafios que virão. Essa composição do tribunal contará ainda, neste biênio, com a contribuição do ministro Antônio Carlos Ferreira, oriundo da advocacia e conhecedor da relevância da classe para a cidadania brasileira. Senhoras e senhores, tenho orgulho da histórica atuação da OAB em defesa da Constituição, da democracia, dos direitos humanos, do direito de defesa, do habeas corpus, das liberdades individuais e do crescimento econômico. O papel da ordem, maior instituição civil do Brasil, é defender os interesses da advocacia e o respeito à nossa Constituição. Por esse motivo, não apoiamos nenhum governo ou candidato, tampouco fazemos oposição. Nas eleições, nossa missão é lutar pelos direitos de todos os advogados e advogadas, de todos os partidos e defender os interesses da cidadania. Nenhum advogado ou advogada, sobretudo os eleitoralistas, podem ser confundidos com seus clientes ou ter subtraído os direitos de audiência e de sustentação oral. O início deste novo ciclo da justiça eleitoral é, portanto, uma ocasião oportuna para, mais uma vez, exaltar os direitos e garantias individuais e as prerrogativas da advocacia, que existem para beneficiar o cidadão e efetivar o texto constitucional. Esperamos da Justiça Eleitoral, bem como de todos os órgãos judiciais, de todos os ramos da Justiça, respeito e atenção às prerrogativas das advogadas e dos advogados brasileiros. Nossa atividade não pode ser criminalizada em nenhuma hipótese. Somos milhares de profissionais a batalhar diariamente pelos direitos de nossos representados, sendo eles pessoas físicas ou jurídicas. E estamos unidos na defesa de nossas prerrogativas, como o direito de realizar a sustentação oral de forma presencial. A sustentação oral é possível sustentar com o maior do devido processo legal. Um instrumento que fortalece o contraditório e a ampla defesa. É por isso que a exposição da defesa oral precisa
precisa de sincronicidade. A comunicação face a face, olho a olho, é o meio que transmite com mais eficácia as dores e aflições dos cidadãos. Senhoras e senhores, reforço a confiança da OAB na capacidade da ministra Carmen Lúcia de enfrentar e superar todos os desafios do porvir. E finalizo com um poema de Hilda Hilst, que acredito pode definir a futura gestão de Vossa Excelência, ministra Carmen, tendo em vista que conhecemos o que conhecemos de sua história. Ave, nave, moinho, e tudo mais serei para que seja leve o meu passo em vosso caminho. Vossa Excelência, ministra Carmen, tem um passo leve, respeitoso, cordial, convergente, que é o que precisamos neste momento para prosseguir no nosso caminho. Conte com a OAB em sua gestão. Viva a advocacia do Brasil. Muito obrigado a todos e a todas. Agradeço ao Dr. Beto Simonetti e consigno que todos esses discursos proferidos com o Poder Judiciário integrarão os anais e a história do Tribunal Superior Eleitoral. Eu farei um breve pronunciamento. Peço licença. Ela vai em direção ao púlpito. Cumprimento os cidadãos, as cidadãs do meu país, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem mais uma vez agradeço em uma solenidade, não apenas por estar aqui hoje, mas por ter sido quem me nomeou há 18 anos atrás para que fosse juíza do Supremo Tribunal Federal e nessa condição me proporcionou a possibilidade de estar aqui mais uma vez. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, meu amigo ministro Roberto Barroso, a pessoa de quem cumprimento todos os colegas do Supremo Tribunal Federal, todos os membros do Poder Judiciário brasileiro, em especial os integrantes desta casa, o Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores da República, em especial aqueles que estejam presentes, e por igual cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, em nome de quem cumprimento os deputados federais. Cumprimento o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Bonet Branco, em nome de quem também cumprimento todos os que integram o Ministério Público Brasileiro. E na pessoa do advogado Dr. Beto Simonetti, cumprimento todos os advogados brasileiros. Apresento também os meus cumprimentos aos senhores governadores do Estado aqui presentes, na figura do governador Romeu Zema, da minha amada Minas Gerais. Quero que o cumprimento seja considerado individualmente a cada qual dos governadores e, de uma forma especial, a meus concidadãos mineiros, especialmente aqueles que se deslocaram para estar aqui hoje comigo. E solenidade de posse de presidente. Eu tinha pedido até que houvesse manifestações muito breves, tinha dito isso ao presidente da República, e vou fazer exatamente um pronunciamento breve, considerando e agradecendo aqueles que foram feitos antes da minha fala. Porém, eu queria, inicialmente, cumprimentar com carinho muito especial o ministro Alexandre de Moraes, até agora presidindo a Justiça Eleitoral Brasileira, que deu continuidade aos trabalhos de todos os que nos antecederam nesses 92 anos de existência da Justiça Eleitoral, deste ramo do Poder Judiciário que tanto tem desempenhado papel determinante em favor da democracia brasileira, especialmente em 2022. A atuação deste grande ministro Alexandre de Moraes foi determinante para a realização de eleições seguras, sérias e transparentes em momento de grande perturbação provocada pela ação de antidemocratas que buscaram quebrantar os pilares das conquistas republicanas dos últimos 40 anos. Não ter tido êxito aquela empreitada criminosa foi tarefa de muitos, especialmente do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral,
com destaque que ficará para sempre creditado à ação firme e rigorosa do ministro Alexandre de Moraes. Por isso, ministro, por muito mais que ainda há a fazer, porque a democracia é um afazer permanente, pelas instituições democráticas brasileiras, muito obrigada como cidadã e como juíza. Neste Tribunal Superior Eleitoral, eu quero dedicar um cumprimento especial também ao ministro Nunes Marques, que assume o cargo de vice-presidente da Casa, porque compartilhar responsabilidades próprias na Justiça Eleitoral é um encargo que demanda aliança, sem a qual a caminhada seria muito mais difícil. E um cumprimento muitíssimo especial e carinhoso aos servidores da Justiça Eleitoral brasileira. Um modelo de profissionais dedicados e comprometidos, que são diretamente responsáveis por assegurar que os mais de 150 milhões de eleitores brasileiros compareçam a seus locais de votação no dia das eleições e tudo pareça fácil. E não é. Para que novamente é garantido, mas cada vez é assegurado, aquele espaço de sacralidade democrática, no qual o cidadão encontra a urna e nela deposita com seu voto a escolha de seu destino cívico. Temos no Brasil 96.204 locais de votação, mais de 570 mil urnas eletrônicas disponibilizadas, com a mesma segurança que essa justiça dá a cada eleitora, a cada eleitor brasileiro. Essa cerimônia repete-se porque a República o exige, a Constituição determina e a democracia a impõe. Alternam-se as pessoas no cargo para não haver mudança nos objetivos republicanos, base da Constituição brasileira. Mais uma vez, é ano de eleições livres e democráticas no Brasil. De eleições, no plural. São quase 6 mil eleições, esse é o número de municípios. E esse é um tempo de pergunta e resposta da cidadã e do cidadão a si mesmo. Que cidade quero? Como a quero? E em quem confio para se chegar ao que aspiro e de que preciso? A pergunta é de todos, a resposta é pessoal, livre e segundo a vontade de cada qual pode ser secreta, como o voto. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo, como vírus a adoecer pela desconfiança as relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. É preciso ter em mente que ódio e violência não são gratuitos. Instigados por mentiras e vilanias, reproduzem-se e esses ódios parecem intransponíveis. Não são. Contra o vírus da mentira, há o remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável. A raiva desumana que se dissemina, produzindo guerras entre pessoas e entre nações, tem preço. E o preço pago por ceder ao medo e aos ódios é a nossa liberdade mesma. O fermento do ódio ao outro é o medo. Propaga-se a inaceitação da diferença, que pode enriquecer a vida, mas que se divulga como se fosse uma afronta a ser diferente. Prega-se falsa unanimidade em bolhas, como se fosse igualdade. Não é. As mentiras que nas redes sociais se maquinam, alimentando indústria e enricando seus donos, não substitui a vida, mas dificulta a ação responsável das pessoas. A mentira é um insulto à dignidade do ser humano, um obstáculo para o exercício pleno das liberdades. Um dos desafios contemporâneos e que ocupa parte da ação da justiça em geral e da justiça eleitoral no Brasil especificamente, para que não prospere, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de egoístas. Por essas mentiras se busca contaminar a dignidade civilizatória conquistada até o presente pela garantia dos direitos humanos. A mentira digital, multiplicada em extensão planetária, não vira verdade, não desfaz fatos, não engole a liberdade, mas é fabricada para destruir as liberdades.
instrumento espúrio, a mentira digital maquia-se como lantejoulas brilhosas nas telas, a seduzir o olhar e cegar o raciocínio sobre o que é mostrado. Mentira amolece a humanidade porque planta o medo para colher a ditadura, individual ou política. Por isso é que, sem ser fácil desvendar mentiras, não se há de com ela compadecer, nem deixar de a ela se contrapor. Melhor se prevenir contra elas, que são ágeis para brotar em telas, em comprometer a confiança, em facilitar malquerenças. As plataformas se podem inserir dados que o intelecto humano é capaz de criar, mas até aqui não descobriram o algoritmo da alma humana. O ser humano não foi ainda capaz de criar duas coisas, não podendo então incluí-las em suas telinhas mágicas, embora possa arremedar. Não se criou ainda nenhuma fórmula de incluir e de ser inventada outra que não a liberdade humana, que é uma emoção, quase um sentimento. E o afeto, em toda a multiplicidade dos sentimentos. Isso nos faz humanos e insubstituíveis por máquinas. Repito, nas máquinas se podem criar arremedos de sensações, gostos e desgostos. Mas as máquinas e as telas não dispõem da multiplicidade humana do sentir livre. Máquinas e telas são apenas coisas, poderosas algumas é certo. É preciso que elas sejam usadas para o bem das pessoas e podem ser usadas. O que não se pode é aceitar o uso, mau uso, o abuso das máquinas falseadoras que nos tornem cativos do medo com suas mensagens falsas. Porque se não rompermos o cativeiro digital, chegará o dia em que as próprias mentiras nos matarão. E seguindo o vaticínio poético drummondiano, então morreremos de medo. E é pelas liberdades, como antídoto contra os medos, contra as mentiras e falsidades que enganam a vida e desvirtuam as relações, que fomentam ódios e produzem violências, impedindo as liberdades de escolha e a integridade dos procedimentos, que a democracia há de ser buscada, fortalecida e garantida. Eleições democráticas são imprescindíveis para isso, para reaprumar a condição humana livre no centro do seu próprio destino. Sozinho na cabine de votação, o ser humano sabe que é o autor de sua história. Mesmo sendo difícil, porque é certo que é, a democracia é imprescindível para impedir que prosperem as mentiras e os medos e possam vicejar, então, os afetos e as liberdades. O temor industriado que dorme e acorda, transformando sonhos em pesadelos, e que faz ceder a liberdade à tirania dos espertos enganosos, mutila a confiança. E é essa, a confiança, a base da democracia, o fundamento de atuação no presente para assegurar o futuro. E note-se, futuro não é desculpa para não se comprometer com o presente e responsabilizar-se pelos direitos que herdamos e os que podemos deixar como legados para os que vierem depois de nós. Estamos todos mais vulneráveis hoje que em outros momentos da história. Mas também hoje dispomos de muito mais instrumentos de ação para superar nossas vulnerabilidades. E o único caminho para ultrapassarmos o estado de desconfiança forjada e estimulada por telas e seus impiedosos donos é nos responsabilizarmos pelos nossos direitos tão duramente conquistados. A Justiça Eleitoral confia na eleitora e no eleitor brasileiro e no seu compromisso com eleições democráticas, refugadas as mentiras que contra elas podem conspirar. Para a cidadania livre é que foi essa justiça especializada criada há mais de 90 anos. Pelas eleitoras e pelos eleitores é que trabalhamos e continuaremos com empenho, engajamento e transparência. A Constituição e as leis da República estão sendo e continuarão a ser cumpridas com rigor e imparcialidade. Eleições com tranquilidade, segurança e integridade ocorrerão neste ano como em anos próximos passados. A mentira continuará a ser duramente combatida. O ilícito será investigado e, se provado, será punido na forma da legislação vigente. O medo não tem assento em alguma casa de justiça, até porque, como lembrava Rui Barbosa, não há salvação para juiz covarde. Ademais, Geraizeira, que sou legatária de Hipólita Jacinta, conjurada que lutou pelas liberdades afetuosas da República de Vila Rica, aprendi sua lição
de que quem não pode com as coisas não se meta nelas, porque mais vale morrer com honra que viver com desonra. O Poder Judiciário hoje e sempre, o Tribunal Superior Eleitoral em especial, atua para honrar cada eleitora, cada eleitor, mantendo a confiança na cidadania brasileira plena, reconquistada nesses últimos 40 anos. Seguimos nós, serventes a essa confiança, afetuosa e republicana, sabedores como somos, de que é só pela confiança no outro ser humano que se constrói uma pátria democrática. Muito obrigada. Os presentes se levantam. Carmen Lúcia abraça os ministros que estão esperando por ela de pé. Com um sorriso no rosto, ela cumprimenta o mundo. Agora abraça o presidente Lula. As pessoas vão se dirigindo para o lado direito. Não. Cumprida a função desta sessão, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Excelente noite a todos. Senhoras e senhores, solicitamos a todos que aguardem a saída das autoridades da mesa, do cancelo e dos familiares dos empossados. Logo após, dar-se-á o deslocamento dos demais convidados. Os ministros empossados receberão os cumprimentos no espaço Ministro Sepúlveda pertence, ao lado deste plenário. Tenham uma boa noite. Bom, você viu aí a solenidade de posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia e ministro Nunes Marques. Os dois comandam o tribunal pelos próximos 2 anos e também as eleições deste ano. Lembrando que faltam 4 meses e 3 dias para o primeiro turno das eleições. Você viu aqui na transmissão, antes da posse da ministra Carmen Lúcia e do ministro Nunes Marques, a gente falou bastante sobre o papel da mulher na política e também no judiciário. Eu lembro que 4 mulheres integram atualmente o Tribunal Superior Eleitoral. Além da ministra Carmen Lúcia, fazem parte da Corte Eleitoral a ministra Isabel Galotti, proveniente do STJ, e de forma inédita na história do TSE, as ministras Edilene Lobo e Vera Lúcia Santana Araújo, ambas magistradas substitutas da classe dos juristas. As ministras são as primeiras mulheres negras a integrar a corte. Bom, eu lembro também para você que amanhã, a partir das 7 da noite, tem a primeira sessão de julgamentos do TSE, sob comando da ministra Carmen Lúcia, que volta a presidir o tribunal depois de 12 anos. Antes, tem sessão do TST às 9 da manhã e a TV Justiça transmite as 2 sessões ao vivo para você. Então, TST 9 da manhã e TSE às 7 da noite. Eu aguardo você. Boa noite e até amanhã. Editor-chefe Roberta Boni, chefe de reportagem Simone Moura. Demais créditos na tela. Supervisão Secretaria de Comunicação Social STF. Logo, TV Justiça.